comer a alimentação dos animais afeta a qualidade do leite ou da carne que você consome? O grupo de Ecologia do Pastejo, composto por alunos de graduação, pós-graduação e professores, investiga os reflexos da interação entre plantas e animais nos ambientes pastoris. A equipe da Faculdade de Agronomia da URGS trabalha a partir de hipóteses sobre as estratégias que os animais utilizam no momento da pastagem. O grupo de pesquisa ele surgiu em 2002. Ele é uma evolução de um passado do departamento que trabalhou muito com pastagens, com produção animal. Recentemente, na década de 90 e desde então, a produção animal somente ela passou a ser, não somente isso, uma demanda da sociedade, mas também outras questões passaram a estar envolvidas no uso por animais em pastagem, como bem-estar animal, sustentabilidade dos sistemas de produção. A sociedade começou a perguntar sobre os processos de produção. A ecologia do pastejo, ele estuda as relações então entre os animais e entre as respostas então dos animais com relação principalmente à estrutura do pasto. A gente estuda as relações tanto entre solo, planta, animal e ambiente, mas o nosso enfoque é tanto em pastagens naturais, a gente trabalha tanto da relação dos animais com pastagens, em pastagens naturais, tanto em pastagens tropicais, pastagens temperadas, e também a gente tem uma parte da pesquisa que trabalha então também com integração lavoura-pecuária. Basicamente é entender os processos dentro do ambiente pastoril, visando conhecer as estratégias dos animais, o tempo alocado para cada uma das atividades e como isso se reflete no consumo de forragem diário, que é o ponto-chave para que o animal faça e consiga obter seu desempenho animal, que é um ponto importante dentro do sistema de produção. Ou seja, não somente era mais necessário se entender o manejo da pastagem e se explorar a produção animal, mas também era necessário responder a questões mais relacionadas à sustentabilidade, ambiente e bem-estar animal. Em função disso, aí o grupo de pesquisa em ecologia do pastejo surgiu para dar essas novas respostas, essas novas questões da sociedade. A necessidade de responder a questões relacionadas ao ambiente, como, por exemplo, o bem-estar animal, como, por exemplo, a manutenção da qualidade do solo, como, por exemplo, a emissão de gases de efeito estufa. E são todas novas questões da sociedade e, para isso, precisava de um grupo de pesquisa com um perfil de ecologia integrado ao perfil de agronomia. Estamos iniciando junto com a Universidade da Argentina, né, essa parceria e junto também com o Departamento de Solos. Então nós estamos começando o nosso grupo a avaliar as emissões por parte dos animais. O Departamento do Solo está avaliando a parte das emissões dos solos e ao final nós queremos ter um balanço do sistema. Trabalhos que englobam o sistema como um todo, a fase pastagem, a fase lavoura, é bastante raro, acredito, esse tipo de trabalho. O grupo de pesquisa ele proporciona a quem faz a pós-graduação aqui, principalmente ter contato, né, com outros pesquisadores, outras instituições de ensino, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, né, que é muito importante para o mundo saber que existe pesquisa de qualidade no Brasil. Então, acredito que esse grupo proporciona isso também, né? O grupo de Ecologia do Pastejo realiza a maior parte de suas atividades práticas na Estação Experimental Agronômica da URGS. Nesse espaço, estudantes e professores realizam coleta de materiais, pesagens e análise de dados, para melhor compreender o processo de ingestão de alimentos dos animais pastoris. As pesquisas estudam os principais fatores envolvidos nessa ingestão, como a altura das pastagens, a massa das plantas ou até mesmo o período do dia da alimentação dos animais. Nós temos vários trabalhos que tentam qualificar como é que deveria ser essa pastagem nova, primeiro, para facilitá-los, né, na sua busca do alimento. Essa busca do alimento por ruminantes, que são os herbívoros domésticos que nós trabalhamos, né? Esse é um desafio muito grande, é um processo que os animais às vezes passam 8, 10, 12 horas por dia buscando alimento numa pastagem. Então é um processo árduo, a gente tem que facilitar isso numa pastagem.
Então, quando o animal entra numa pastagem nova, como é a sua questão, né, o animal ele tem à frente algo novo, às vezes, né, que ele não está preparado para lidar, e nós deveríamos, como manejadores do processo, né, oferecer espécies, oferecer estruturas de planta, oferecer situações de pastejo que otimizem o processo. Caso contrário, os animais podem simplesmente estranhar a pastagem, passar dias sem comer direito, ou até com desordens metabólicas, ou simplesmente não comer por alguns dias por total desconhecimento daquela espécie. As estratégias que o animal tem nessas pastagens naturais são estratégias de deslocamento, em função de selecionar, então, melhores... a gente trabalha com escalas espaciais. Então, o animal, primeira escala temporal e espacial do animal é a seleção do bocado. Então, isso é o mais importante. A partir daí, o animal seleciona pets. Nessa seleção de pets, então, ele pode utilizar os recursos então, de deslocamento e procura para dentro, então, porque numa pastagem natural tem várias espécies, tem espécies preferidas e espécies não preferidas. Então, o que acontece? O animal seleciona, então, locais de espécies preferidas para otimizar, então, o seu tempo de pastejo. Animais que gastam menos tempo buscando essa alimentação podem ter um ambiente pastoril mais adequado, com uma oferta maior de pastagem. Então, eles encontram um alimento adequado e gastam menos tempo na busca, se deslocando, em busca de água, em busca de uma pastagem, uma abundância maior. Os sistemas integrados, hoje em dia, eles são vistos como sistemas mais sustentáveis, já que a possibilidade, com a entrada dos animais no sistema, se tem um aproveitamento melhor dos nutrientes que são adicionados. Então a fertilização ela pode ser um pouco mais moderada, as plantas conseguem, o animal é uma peça-chave no sistema, já que ele rege o sistema na ciclagem dos nutrientes mais aceleradas. Então os nutrientes são disponíveis para as plantas mais acelerado, mais rapidamente, as plantas podem reutilizar isso daí e de maneira mais sustentável, como eu já havia mencionado. E isso, consequentemente, pela menor adição de fertilizantes nos sistemas, ele possibilita também uma terminação mais rápida dos animais, já que os animais consomem uma pastagem de melhor qualidade e consegue fechar essa cadeia mais acelerada com uma qualidade melhor de carne no final do sistema. Então, em pastagens cultivadas, a gente trabalha com pastagens temperadas, principalmente aveias e vem. E a gente tem trabalhos também em pastagens tropicais, a gente trabalha com sorgo, com milheto, com essas pastagens. Então, esses ambientes a gente chama de ambientes mais homogêneos. Nesse caso, o animal, então, o que ele seleciona? Ele tem a oportunidade de selecionar ou lâminas foliares, né, ou comos. A melhor, então, estrutura para o animal são as lâminas foliares. Então, nesse caso, a seleção implica em diferentes componentes da planta, né, entre folhas e comos. Tem uma série de processos que devem ser manejados nessas trocas ou inícios de utilização na pastagem, né? Essa é uma dos vários temas que nós trabalhamos, né, dentro do nosso grupo de pesquisa. Nosso grupo de pesquisa ele foca essa ecologia do pastejo em situações de ecossistemas pastoris, naturais e cultivados, mas também de ecossistemas pastoris que estão integrados a outros sistemas de produção, como produção de grãos, como produção de soja, de milho. E isso é muito frequente nesses sistemas de produção, a troca de pastagem, o sair de uma pastagem nativa e uma pastagem cultivada. Esse processo tem que ser gerenciado, tem que ser minimizado o estresse que nós causamos no sistema de produção, né, para o crescimento, para a produção animal de pastagem.